Começam a valer esta semana as regras do novo Código de Processo Civil. E um dos pontos que traz mais modificações é o que trata da pensão alimentícia. Os meios da justiça para forçar o pagamento agora vão ficar mais rigorosos. A partir de sexta-feira, quem não pagar a pensão poderá ser preso em regime fechado, ter o nome colocado no Serasa ou SPC e ainda poderá ter o valor devido debitado diretamente no salário. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos hoje aqui o defensor público Marcos Feitosa Lima. Bom dia, doutor Marcos. Obrigado pela participação aqui com a gente, viu? Bom dia. Bom, a lei, a lei antiga já determinava a prisão, só que o tipo de regime, ele dependia aí da decisão de cada juiz. Acabou gerando uma polêmica muito grande em cima disso, porque tem quem fale que, não, no regime semiaberto, essa pessoa vai ter condições de pagar essa dívida depois, até porque é uma dívida que não some. A pessoa vai ser presa, mas ela vai ter que pagar de algum jeito. Perfeito, bom dia a todos. Que minhas palavras iniciais sejam de agradecimento pelo convite e, efetivamente, como já bem anunciado, a partir de sexta-feira as regras vão ficar mais rigorosas, mas quero ressaltar que, em verdade, já havia a aplicação dessas regras a nível de jurisprudência, ou seja, o novo CPC, em verdade, ele vem consolidar aquilo que a jurisprudência já vinha efetivando. E com relação ao regime, de fato foi uma das inovações que agora não há mais essa dúvida, porque será realmente o regime fechado. Fechado, mas não significa dizer que vai ficar o executado, o devedor de pensão alimentícia, vai ficar junto com os outros presos. É um regime fechado, mas é bom que se frise que não gera antecedente criminal. Nada obstante, também já aproveitando a deixa, de lembrar que a reiteração da inadimplência do devedor de pensão alimentícia também poderá configurar crime de abandono material. Ou seja, além do devedor de pensão alimentícia, além de poder ser preso, ter o seu nome negativado, haver o protesto judicial nos cartórios de registro, ainda o juiz poderá remeter cópias do processo para o Ministério Público para apurar eventual crime de abandono material, que já havia também essa previsão no Código Penal do crime de abandono material. Mas agora o CPC, de forma incisiva, traz essa ressalva de que o juiz poderá, se o caso assim o exigir, ou se o caso desafiar essa possibilidade, para que também se responsabilize, porque, lamentavelmente, a gente observa que várias vezes o devedor de pensão alimentícia, aqui também se frise, que tanto pode ser o pai quanto a mãe. Hoje a gente já vive numa sociedade mais contemporânea, onde nem sempre a guarda é conferida à genitora. Muitas vezes também a guarda se encontra com o genitor e a mãe acaba também ficando na obrigação de pagar essa pensão alimentícia. Eu ia até colocar isso, porque acabam essas regras valendo para os dois, né? Para os dois, tranquilamente. E aí, sendo assim, nesse caso, tanto o devedor, pai, como o devedor genitor, ou até mesmo o avô, em situações também subsidiárias, pode também ser o devedor de pensão alimentícia, e aí, em não havendo esse pagamento, vai sofrer essas sanções. Doutor, no caso da prisão, o prazo, ele varia, e como que é calculado essa situação? Como é calculada? Então, a lei de alimentos, ela traz o prazo de 60 dias, que é uma lei específica. Já o CPC, tanto o atual como o que vai entrar em vigor, traz um prazo de 1 a 90 dias, ou seja, de 1 a 3 meses. Ou seja, o CPC, ele traz um prazo maior. E é claro que o que é que o juiz, de regra, analisa? As prestações em atraso, o tempo que já se encontra em atraso, a situação peculiar, se esse devedor também já não é a primeira vez que ele está sendo executado, então tudo isso leva em consideração. Nada obstante, o novo CPC trazer a regra de 1 a 90 dias, mas ainda vai continuar a discussão, a polêmica de que qual prazo que efetivamente deverá ser aplicado. O do CPC, o da Lei de Alimentos, porque ainda existe aquela preocupação de indúbio
pró-devedor, indúbio, pró-réu. Nada obstante, a gente volta a frisar de que o devedor de pensão alimentícia não seria um réu de um processo criminal. Mas é claro que cada vez mais está sim, está havendo mais um rigor para que haja o cumprimento. Até porque, eu quero aqui também ressaltar, de que o direito a alimentos tem a sua fundamentabilidade na própria Constituição Federal, por se tratar de um direito à vida, deságua no direito à vida, portanto, o direito da personalidade frente ao princípio da dignidade da pessoa humana. Doutor, agora uma outra situação. A gente sabe que na situação, a gente já está falando tanto de questão de desemprego, as pessoas que perderam o emprego e tal, e aí eu fico imaginando uma situação como essa, de repente um pai ou uma mãe que já tem um valor da pensão fixado, só que de repente essa pessoa perde o emprego, ela tem uma redução salarial muito drástica. Como lidar com essa situação? Porque a partir daí ela não vai ter mais condições mesmo de manter, né, esse pagamento. Perfeito. Veja só, o rito da prisão, na sua essência, ele segue o mesmo que o Código atual já preconiza. Ou seja, o novo CPC, ele tem essas alterações de que poderá ser o nome negativado, como já falamos, e o protesto judicial. Mas a sequência de que o devedor, inicialmente, ele é citado, o rito esse, ele é citado para que em 3 dias pague ou justifique a impossibilidade do pagamento. Só que essa justificativa não pode ser qualquer argumento vil. Ou seja, aí o senhor me pergunta, e o desemprego? O desemprego não é, por si só, causa de isenção de pagamento. Certo. Mas ele pode sim gerar uma revisional de alimentos. Ou seja, poderá, de forma já enérgica, né, de forma emergente, possibilitar de que o devedor ingresse com um pedido revisional de alimentos devido ao desemprego e requeira de logo uma tutela antecipada, para que o juiz possa reduzir aquele valor outrora fixado. Até porque a gente tem por hábito brincar que a gente não conhece nenhum desempregado há mais de 1 ano ou 2 anos que não coma. É verdade. Não é? Então, muitas vezes a gente lá na defensoria, a gente recebe nossos assistidos e eles vêm e nos dizem, doutor, eu não pago, não é porque eu não quero, é porque eu não posso, porque o desemprego está realmente aí cada vez mais crescente. E eu pergunto a ele, quanto tempo você está desempregado, senhor? Ele diz, 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu nem recordo. E eu volto a perguntar, e nesse interregno, o senhor se alimentou? Então, a mensagem que a gente passa é essa, eu posso passar fome, meu filho não. Então, pensão alimentícia, é claro que a gente tem que ter todo o cuidado, porque se trata de um assunto muito delicado, mas não pode, aquele que é o devedor de pensão alimentícia, não pode imaginar que pensão alimentícia é o que sobra, é uma esmola, até porque para quem paga, sempre vai imaginar que está pagando muito mais do que deveria. E quem está recebendo sempre tem a percepção de que está recebendo menos do que deve. Para a gente encerrar, doutor, rapidinho, no caso da regularizando a situação, se a pessoa está presa ou está com o nome negativado e tal, isso imediatamente ela já fica livre disso, já é resolvido na hora? Como que acontece? Não, veja só, está preso, tem que cumprir o prazo de prisão. Isso, mesmo ela fazendo todo o pagamento e acordando. Perdoe-me. Então, se houver o pagamento, aí o alvará de soltura deverá ser expedido imediatamente. Agora, se a pessoa cumpre o prazo de prisão, quando sair, não significa dizer que aquele débito não mais exista. Então, é bom também que se coloque isso no sentido de que o cumprimento da prisão não elimina a dívida. Agora, é claro que o devedor não poderá mais ser preso por esse mesmo período. E essa dívida pode ser cobrada pelo rito da penhora. E aí onde vai haver a possibilidade, se ele não tinha emprego até então e posteriormente ele vier a lograr êxito no emprego, dessa dívida ser descontada, inclusive em folha de pagamento. Ou seja, fixam-se os alimentos para ser descontados, mas além da prestação regular, poderá também ser descontado a dívida anterior até o limite máximo de 50% dos seus rendimentos líquidos. Essa é uma grande inovação que o novo CPC traz. Doutor, eu quero agradecer os esclarecimentos, a presença do senhor aqui. Gente, um filho foi colocado no mundo, ele não tem por que pagar por nada, né? Tem que ser resolvida a situação, é claro. Obrigado pela participação, pelos esclarecimentos. Bom dia, viu? Bom dia.